Olá, aluna! Seja muito bem-vinda à disciplina de Metodologia Científica e também ao início do nosso semestre letivo. É um grande prazer estar aqui com você. Eu sou a professora Maria Luzia. Eu tenho graduação em Ciências Sociais e em Pedagogia, mestrado e doutorado em Educação. Trabalharemos juntos, portanto, a disciplina de Metodologia Científica. E nós vamos perceber as diversas questões que perpassam a metodologia. Na nossa aula de hoje, nós trabalharemos a cientificidade do conhecimento. Então, nós vamos pensar o que é conhecimento, de que forma nós adquirimos esse conhecimento. Vamos perceber que existem diferentes tipos de conhecimento. E aí, a gente vai perceber também que existe aquele conhecimento que nós aplicamos, que nós utilizamos no nosso dia a dia, e existe aquele conhecimento que é requerido no nosso fazer acadêmico, no nosso trabalho, no desenvolvimento da nossa carreira. É importante nós sabermos o quê? Que todos esses conhecimentos são importantes, têm a sua validade, entretanto, têm a sua aplicabilidade em cada momento específico. No decorrer da nossa disciplina, nós vamos trabalhar também as questões pertinentes às normas, às regras das formatações dos trabalhos científicos e as diferentes formas, os diferentes tipos de trabalhos científicos que nós podemos realizar. Lá no quadro, nós começamos com a nossa contextualização. Começamos então falando a respeito do conhecimento, que é o ato de perceber ou compreender por meio da razão ou da experiência. Então, é um modo de compreender ou explicar a realidade. O conhecimento, ele é o quê? Ele é uma construção. Então, nós construímos o nosso conhecimento ao longo da nossa vida, a partir das relações, das experiências que nós vivenciamos. Existem diferentes tipos de conhecimento que movem o mundo, como o conhecimento mitológico, o conhecimento religioso, ou aquele que nós chamamos de conhecimento teológico, filosófico, o conhecimento científico e também o senso comum. Então, o que é que nós precisamos saber? Que cada um desses tipos de conhecimento tem as suas características específicas, parte de princípios específicos. Com o decorrer da nossa disciplina, nós vamos perceber, por exemplo, que o conhecimento científico, ele é sistematizado, ele parte de normas, de métodos, de regras mais rígidas que o senso comum, por exemplo, que também é chamado de conhecimento empírico ou de conhecimento vulgar. O senso comum, ele faz o que? Ele não questiona, diferente do conhecimento científico, diferente do conhecimento filosófico, que trazem esse questionamento. Ainda lá no quadro, continuando com a nossa contextualização, nós temos aqui um autor que nos diz que o conhecimento, ele é libertador, porque ele dá aos indivíduos a capacidade de independência e de autonomia. Então, quando eu conheço alguma coisa, quando eu sei sobre um determinado assunto, eu consigo pensar de forma independente, de forma crítica. Portanto, eu sou autônomo em relação àquele determinado assunto. Eu não aceito aquelas verdades prontas, aquelas verdades instituídas. Eu penso, eu reflito sobre aquilo. Então, quando nós pensamos nesse conhecimento que é libertador, que nos dá independência, nos dá autonomia, nós precisamos partir daquilo que é racional. Então, a racionalidade é a qualidade ou caráter do que é racional, do que é lógica, do que é lógico. Então, é a nossa capacidade de exercermos a nossa própria razão. Nós pensamos, nós refletimos sobre aquele determinado assunto. Então, nós empregamos um raciocínio para resolver problemas, para resolver determinadas questões. E quando nós pensamos em metodologia, em sua origem, o termo ele tem o significado de caminho, de forma que se utiliza, é um meio que nós utilizamos para realizar uma determinada tarefa. E aqui no nosso caso específico, é o caminho que vamos utilizar para construir o nosso conhecimento. Então, nós vamos perceber
Como é que nós construímos o nosso conhecimento? Quais são as influências que nós recebemos na construção desse conhecimento? E tendo todas essas questões em mente, vamos dar início aos nossos conceitos. O que é conhecimento? Quando nós pensamos em conhecimento, nós não refletimos, na maioria das vezes, como é que nós adquirimos aquele conhecimento. Uma das primeiras maneiras que nós adquirimos conhecimento é ali no seio da nossa família, com as pessoas com quem nós convivemos. Pais, irmãos, tios, avós, primos, etc. Então, a partir daquelas relações que nós estabelecemos, nós adquirimos conhecimento, nós começamos a perceber, a entender determinadas questões. Depois, nós vamos à escola. Ali nós adquirimos outro tipo de conhecimento. Na universidade, nós também ampliamos o nosso conhecimento. No nosso ambiente de trabalho, também ampliamos o nosso conhecimento. Então, tudo aquilo que nós conhecemos vem do quê? Das experiências que nós temos, das relações que nós estabelecemos, das informações que nós buscamos. Então, eu tenho muito interesse por um determinado assunto, eu gosto muito da educação, quero estudar os aspectos da educação, eu vou estudar e eu vou adquirir conhecimento sobre aquele determinado assunto. Então, são diversas as formas pelas quais nós conhecemos, nós compreendemos, aprendemos as diversas questões que perpassam o nosso dia a dia. Lá no quadro, então, quando nós pensamos nesse conhecimento, ele é o quê? Ele é construído. Então, o conhecimento, ele é o quê? Ele é dinâmico, ele está em constante movimento, em constante transformação, ele não é estático, ele não está parado. Ele é construído ao longo da história a partir de quê? De diferentes perspectivas, de acordo com o tempo histórico e com as diferentes regiões do planeta. O que isso quer dizer? Que esse conhecimento ele é construído de forma diferente, dependendo do tempo histórico, das influências, ali daquela conjuntura social, política, econômica e também das diferentes regiões. Então, em uma mesma época, o conhecimento construído no Ocidente é diferente do conhecimento construído no Oriente. Isso não quer dizer que um é superior ao outro. Eles são diferentes, são influências diferentes. E por que é que nós dizemos que esse conhecimento é dinâmico, que ele está em constante movimento? O conhecimento não é aquilo que está ali pronto numa caixinha, que eu vou pegar aquela caixinha, abrir e consumir tudo que está ali dentro e pronto, eu já conheço tudo que eu preciso conhecer. Não, a nossa realidade, ela está em constante transformação. Para que a gente consiga acompanhar, nós precisamos o quê? Sempre buscar novas formas de compreender, de entender aquela realidade, aquele entorno que nos cerca. E todas aquelas influências que nós temos também influenciam a nossa forma de conhecer. Voltando ao quadro, quando nós falamos em metodologia, o que é a metodologia? Ela é a forma pela qual nós conseguimos construir o nosso conhecimento ou a forma pela qual nós realizamos uma determinada coisa. A metodologia, ela segue um percurso com uma determinada organização e um determinado processo. E aí eu preciso saber que a metodologia, ela é diferente do método. Muitas vezes a gente acaba achando que é a mesma coisa, que método e metodologia é a mesma coisa. Nós vamos perceber que não, que são questões diferentes. Quando eu falo na metodologia de uma pesquisa, ela é algo que é muito mais amplo, mais abrangente. Então, dentro da minha metodologia de pesquisa, por exemplo, estão os meus sujeitos, quem são as pessoas que participam da minha pesquisa, os meus instrumentos, de quais são as formas que eu utilizarei para coletar os meus dados, questionário, entrevista, análise bibliográfica,
os meus procedimentos, então como é que eu desenvolvi a minha pesquisa, e dentro da minha metodologia está o meu método de análise. Então o método, nós podemos dizer que é uma perspectiva teórica que nós escolhemos, que nós elegemos, para nos auxiliar no desenvolvimento da nossa pesquisa. Então, por exemplo, eu posso desenvolver uma pesquisa tomando como base os pressupostos do positivismo. Ou então eu posso tomar como base os pressupostos do estruturalismo. Aquele é meu método de pesquisa. Então, de uma maneira bem simples, para que a gente não esqueça, a metodologia é o quê? É aquilo que é abrangente. O método, ele é mais específico. Lá no quadro, então, quando nós pensamos em conhecimento, quem é que busca o conhecimento? Quem busca esse conhecimento é o sujeito que quer conhecer. Então, esse conhecimento é aquela relação que se estabelece entre o sujeito e entre o objeto. O sujeito que busca conhecer, compreender, desvendar esse objeto. Então, sendo assim, a maneira como o sujeito irá revelar esse objeto é que se manifesta, ou seja, é que dá origem a esses diferentes tipos de conhecimento. Então, a maneira como eu interpreto, a maneira como eu olho, eu explico, é que dá origem a esses diferentes tipos de conhecimento que nós conseguimos perceber no nosso dia a dia. E muitas são as fontes de conhecimento, e tudo o que sabemos procede dessas diferentes fontes de informação. Sejam elas a família, a escola, a igreja e as diferentes formas de comunicação existentes. Então, todas essas instâncias, a família, a escola, a igreja, etc., elas nos auxiliam na construção do nosso conhecimento, na ampliação da nossa visão de mundo. Sempre que nós pensamos na construção desse conhecimento, precisa ser a construção de um conhecimento que é crítico. Então, é um conhecimento que olha, que questiona, que pensa, que reflete, e a partir daí forma-se uma determinada visão, um ponto de vista. Então, esse conhecimento crítico nos permite a capacidade de interpretar a realidade. Então, nós olhamos, nós pensamos e refletimos a respeito daquela realidade. Nos permite a análise de uma relação causal entre os fenômenos. Qual é a causa e qual é o efeito entre aqueles determinados fenômenos? O conhecimento crítico demanda por respostas que não estão prontas. Então, eu não aceito aquelas verdades instituídas sem antes refletir sobre elas. A partir daí, é possível que eu faça a ressignificação daquela realidade observada, ou seja, que eu pense de uma maneira diferente, e então eu consigo fazer escolhas mais racionais. Então, a partir desse conhecimento crítico, eu olho, eu penso, eu reflito. Então, é possível que eu faça escolhas mais racionais, ou seja, eu penso a respeito daquilo que eu vou tomar como verdade, daquilo que eu vou tomar como um padrão que vai orientar as minhas ações. Então, é importante que a gente saiba o quê? Que existem esses diferentes tipos de conhecimento e que cada um deles tem as suas características específicas e que esse conhecimento, ele é o quê? Ele é construído ao longo da nossa vida. Tipos de conhecimento. Quando nós pensamos a respeito daquilo que nós conhecemos, a respeito daquilo que nós sabemos, nós precisamos saber que existem diferentes formas de conhecer. Então, eu posso conhecer um determinado objeto, um determinado fenômeno, a partir do ponto de vista do senso comum, que aí ele é carregado muitas vezes até mesmo de um misticismo. Eu posso conhecer a partir do ponto de vista filosófico, ou eu ainda posso conhecer a partir do ponto de vista científico. O nosso intuito não é dizer que um conhecimento é superior ao outro. Nós precisamos compreender que eles têm características específicas, características diferentes,
cada um deles, e, consequentemente, a sua aplicabilidade. Quando eu penso na elaboração, na construção de um trabalho acadêmico, por exemplo, não cabe a utilização do senso comum, porque esse conhecimento acadêmico ele é embasado o quê? Nos pressupostos filosóficos, nos pressupostos científicos. Então nós não precisamos ficar nós não podemos ficar naquilo que nós achamos e naquilo que nós não conseguimos explicar. O conhecimento acadêmico ele demanda uma explicação lógica para que a gente consiga explicar aquele objeto, aquele fenômeno, aquele fato, e para que a nossa explicação ela seja embasada, seja uma explicação bem fundamentada. Lá no quadro, quando nós pensamos nesses diferentes tipos de conhecimento, nós precisamos saber que boa parte do conhecimento que nós apropriamos vem daquilo que nós denominamos de princípio de autoridade. O que isso quer dizer? Vem dos nossos pais, dos nossos professores ou de outras pessoas que, na nossa concepção, têm competência sobre aquele determinado assunto, outras pessoas que sabem a respeito daquilo que estão falando. À medida que esses conceitos previamente são negados, ou à medida que esse princípio de autoridade é negado, pela evidência, ou seja, nós conseguimos comprovar, nós o substituímos por outros conceitos e por outros conhecimentos. E aí, quando nós pensamos nessa característica de negar esses conhecimentos, não é simplesmente rejeitar, fazer uma crítica pela crítica. A partir da evidência, a partir do momento que nós de fato percebemos que as coisas não são daquela maneira que inicialmente foram nos colocadas, nós fazemos o quê? Construímos outros conhecimentos, outros conceitos. Vamos pensar num exemplo muito simples para que a gente consiga entender isso. A criança, quando ela começa a andar, ela é muito curiosa, então tudo ela quer pegar, quer colocar a mão, colocar na boca, e aí quando ela vai se aproximando da tomada, pode ser que ela sofra um acidente. Então o que os pais falam, os avós, o que os adultos falam, aqueles que têm um princípio de autoridade? Olha, não chega perto da tomada, porque senão você vai tomar um choque e vai se machucar. Aquela criança que é uma criança obediente, ela fica com medo e não chega de fato perto da tomada. À medida que essa criança vai crescendo, que ela vai vivenciando outras coisas, ela vai percebendo que ela pode chegar ali perto da tomada, que ela não vai tomar um choque, que ela pode plugar o carregador do tablet ou o carregador do celular, que ela não vai tomar um choque. Então, pela evidência, ela nega aquele conceito que veio a partir daquele princípio da autoridade e ela constrói outro conceito. Ela vai percebendo que o simples fato dela chegar perto da tomada, dela plugar o seu carregador, não vai fazer com que ela se machuque. É dessa forma, é a partir da evidência, a partir do momento que nós vivenciamos outras experiências, conseguimos perceber outras questões, nós vamos negando aqueles conceitos previamente estabelecidos e construindo outros conceitos. E aí nós precisamos saber que existem diferentes tipos de conhecimento e diferentes formas que nós utilizamos para explicar os fenômenos que nós percebemos na nossa realidade. Lá no quadro, nós conseguimos perceber alguns desses tipos de conhecimento. Então, por que existem esses diferentes tipos de conhecimento? Porque o ser humano sempre teve essa necessidade de entender, de explicar o mundo ao seu redor. Por isso é que existem diferentes formas de compreender e de explicar o mundo. O senso comum, a religião, a filosofia, a ciência são o quê? São formas de compreender e de explicar essa realidade. Então, nós podemos dizer que o senso comum, ele é uma das primeiras maneiras que nós adquirimos conhecimento. E nós obtemos esse conhecimento a partir do quê? Das nossas experiências, das nossas crenças, das informações, daquelas relações que nós estabelecemos. Muitas vezes esses conhecimentos, eles são até mesmo mitos, A gente não sabe explicar porquê daquilo. E é a partir do questionamento desse senso comum é que nós conseguimos perceber esses outros tipos de conhecimento.
Então, olha só, o conhecimento religioso, né, o conhecimento teológico, ele tem as suas bases no quê? Na fé. A fé tem seus princípios em quê? Em Deus. Então, ele é um conhecimento que é infalível, que é inquestionável. Eu não questiono aquilo que é decorrente da fé, porque a fé é embasada no quê? Nos princípios divinos. Então, eu tomo aquilo como uma verdade absoluta e assumo todos aqueles princípios que vêm como verdade, como aquilo que me orienta, que orienta a minha ação. A filosofia, que é um outro tipo de conhecimento, tem a sua base no quê? No logos. O que é o logos? É a lógica por trás do argumento. Então, esse conhecimento filosófico, ele é o questionamento. Ele trabalha com conceitos e com a relação entre esses conceitos. Ele é embasado no quê? Também na razão, naquilo que é racional. Eu penso, eu reflito a respeito dessas questões. E o conhecimento científico? O conhecimento científico, ele também tem a sua base na razão. Mas aí você pode se questionar, mas o conhecimento filosófico também não tem essa base? A diferença é que o conhecimento científico, ele parte da experimentação. Então, ele busca maneiras de provar uma relação de causa e efeito presentes naquele fenômeno. A partir da evidência, da experimentação, nós conseguimos provar aquilo que a ciência toma como verdade. Quando nós pensamos nesse conhecimento científico, ele tem início lá no século XVI, XVII, e ele é orientado pelo quê? Pela demonstração, pela prova, pela razão. Eu preciso comprovar, eu preciso mostrar a validade daquilo que eu estou fazendo. E aí, quando nós pensamos no desenvolvimento desse conhecimento científico, nós não podemos nos esquecer nem do iluminismo e nem do capitalismo, que são momentos de transformação da sociedade, momentos de transformação na forma de conhecer, de compreender a realidade, que influenciam de forma determinante a construção e o desenvolvimento desse conhecimento científico. Então, sempre que eu falo nesses diferentes tipos de conhecimento, eu não coloco eles em uma cadeia de hierarquia, como se um fosse melhor que o outro. Todos eles têm a sua validade, né, tem ali a sua fundamentação, mas cada um deles tem a sua aplicabilidade específica em determinado momento. O que é teoria? Quando nós pensamos no desenvolvimento de uma pesquisa, nós precisamos de um determinado embasamento teórico. Esse embasamento teórico, ele auxilia o nosso desenvolvimento, ele auxilia o nosso direcionamento, a forma com que nós vamos olhar e vamos pensar aquele determinado objeto, aquele fenômeno, aquilo que suscitou a nossa curiosidade e que então nós estamos pesquisando porque nós queremos saber mais, nós queremos conhecer mais. Então, sempre que eu penso, vamos pensar, né, no desenvolvimento acadêmico, de uma pesquisa acadêmica, eu preciso ter como base uma perspectiva teórica. Ela orienta as minhas análises, ela orienta o meu olhar. Essa teoria orienta as leituras, as fontes bibliográficas que eu vou buscar para que o desenvolvimento da minha pesquisa seja confiável, para que a minha pesquisa de fato tenha aquele caráter, aquela perspectiva científica. Lá no quadro, então, quando nós pensamos na origem dessa palavra teoria, ela tem origem no verbo grego teorien e o significado é ver. Então, a associação entre esse ver e o saber é uma das bases da ciência ocidental. Então, eu preciso olhar, eu preciso perceber aquele meu objeto para que então eu busque saber, eu busque o conhecimento. E isso é uma das bases da nossa ciência. As teorias, elas são formadas por um conjunto de elementos que dão legitimidade
e validade à sua visão de mundo e que são compartilhados por membros de uma comunidade científica que compartilham de uma mesma perspectiva ou de uma mesma abordagem. Então, quando nós pensamos nessa comunidade científica, existem o quê? Diferentes formas de fazer pesquisa, diferentes tipos de pesquisa, consequentemente, diferentes embasamentos teóricos. O que é que eu preciso saber? Que quando eu vou desenvolver uma pesquisa, o meu embasamento teórico ele precisa ser muito sólido, ele precisa ser muito bem fundamentado para que eu dê conta de desvendar o meu objeto, de explicar aquilo que inicialmente eu me propus a explicar. Então, por exemplo, eu estou desenvolvendo uma pesquisa, eu estou analisando aspectos da educação no ensino médio. Vou tomar como base o positivismo. Eu preciso saber o quê? Quais são os pressupostos do positivismo? Quais são as bases do positivismo? Eu sei que o positivismo ele me diz que eu posso analisar o meu objeto com distanciamento, com objetividade, sem que eu influencie o meu objeto e sem que eu seja influenciado por ele. Então, eu mostro para o meu leitor que eu concordo com essa perspectiva, que eu estou analisando alunos do ensino médio, por exemplo, mas que eu não estou interferindo ali naqueles alunos. E para isso, eu preciso buscar esses autores dessa comunidade científica que desenvolvem a sua pesquisa a partir dessa mesma perspectiva teórica para que eu tenha base, para que eu tenha fundamentação. Então, quando eu escrevo uma pesquisa, eu preciso o quê? Conversar com diferentes autores ali que compartilham da minha perspectiva teórica para que a minha pesquisa de fato seja uma pesquisa confiável, para que a minha pesquisa de fato tenha cunho científico, para que quando outras pessoas buscarem, encontrarem essa pesquisa, elas consigam perceber todo o percurso trilhado e todo esse embasamento que foi utilizado na construção dessa pesquisa. Voltando ao quadro, então, quando nós ainda falamos de teoria, nós podemos dizer que ela é como se fosse uma lente por meio da qual nós enxergamos e tentamos explicar o mundo. A teoria, então, é essa lente que nos ajuda a explicar, a olhar, a desvendar o nosso objeto. Quando eu elejo uma teoria, eu digo para o meu leitor que eu concordo com aquela visão, com aquela perspectiva teórica. As teorias, elas não são capazes de abarcar e explicar a totalidade dos fenômenos. Elas se limitam a dar mais clareza, nos permitem realizar observações sistemáticas e dão visibilidade aos mecanismos que operam em determinados fenômenos sociais, dentro do seu alcance teórico e metodológico. Então, as teorias, elas também têm as suas limitações. Nenhuma delas é capaz de abarcar e de explicar a totalidade. Até mesmo porque o conhecimento, ele é o quê? Ele é dinâmico, ele está em constante transformação. Então, as teorias, elas são o quê? São explicações da realidade. E quais são as funções dessas teorias? Colaborar para esclarecer melhor o nosso objeto de investigação, então eu consigo olhar e interpretar aquele objeto, ajudar a levantar questões, a focalizar o problema, as perguntas e a estabelecer hipóteses com mais propriedade. Todas essas questões são fundamentais no desenvolvimento de uma pesquisa. Elas nos permitem maior clareza na organização dos nossos dados e também iluminam a análise dos dados, embora não possam direcionar totalmente essa atividade. Portanto, no desenvolvimento de uma determinada pesquisa, é imprescindível que eu tenha muito clara a minha perspectiva teórica, o meu embasamento teórico, para que a minha pesquisa, para que o meu trabalho ele fique bem fundamentado e tenha de fato um desenvolvimento científico. A produção do conhecimento. Agora nós vamos para a resolução da nossa situação-problema, e a situação que nos orienta é a situação do Gustavo. Ele é um morador de uma cidade que se chama Molhados,
E o Gustavo ele percebeu que ali no seu bairro está acontecendo o quê? Muito racionamento de água. Então vira e mexe a prefeitura está fazendo o quê? Cortando o fornecimento de água. E isso tem causado muitos problemas com os moradores. Além do transtorno, que é ficar sem o fornecimento de água, alguns moradores têm se revoltado, dizendo que a prefeitura está fazendo isso porque tem interesse financeiro, interesse político por trás daquilo ali. Diante desses constantes cortes, as pessoas começaram a fazer o quê? Armazenar água de uma maneira que não é correta, então isso ocasiona outros problemas. O Gustavo, percebendo toda essa situação, ele fez o quê? Ele buscou uma empresa que estabelece parceria com as pessoas que querem desenvolver projetos e ele tem a ideia de desenvolver um projeto de conscientização dessa população, daquele bairro, para que eles consigam perceber que esse racionamento de água, esse corte no fornecimento, ele é decorrente também do quê? Das mudanças climáticas. Que essas mudanças influenciam diretamente na nossa realidade, no nosso dia a dia. Então, lá no quadro, o que é que a gente consegue se questionar a partir disso? Como os conhecimentos existentes e a idealização de melhorias em uma comunidade serão transformados por meio de um projeto em ações concretas para de fato solucionar aqueles problemas apresentados. Então, o Gustavo ele precisa de fato pensar como é que ele vai escrever o seu projeto social a respeito dessas informações e da conscientização sobre a falta de água no bairro, para que posteriormente isso de fato seja aplicado. Quais são as escolhas que devem ser feitas nesse projeto para que essas soluções aconteçam de fato? Ou seja, para que essas soluções saiam do papel. E quais são os procedimentos que caracterizam esses tipos de escolha? Ou seja, o que o Gustavo tem que fazer para que esse projeto de fato saia do papel? Então ele teve uma ideia muito boa, que é levar essa conscientização a essa população. Não adianta essa população ficar revoltada com o corte no fornecimento, mas também não mudar a sua forma de lidar ali com a água. Então, o que o Gustavo tem que fazer inicialmente? Conhecer a realidade daquelas pessoas. Como é que aquelas pessoas utilizam a água? É claro que quando nós olhamos para uma esfera macro, a utilização de água das pessoas em suas casas, quando nós comparamos com grandes indústrias, grandes multinacionais, é uma coisa muito pequena. Mas ali, dentro daquele bairro, pequenas ações podem ser fundamentais para que esse corte na água aconteça com menos frequência. Então, Gustavo, para que ele possa propor um projeto consciente, que de fato seja aplicado, ele tem que fazer o quê? Conhecer a realidade daquelas pessoas. Ele precisa ir ao bairro e perceber qual é a relação dessas pessoas com a água. Será que eles estão lavando o quintal, largando a mangueira ligada o tempo inteiro? Será que lava a louça ali também com a torneira ligada? Escova os dentes com a torneira ligada? Todas essas questões são fundamentais para que o Gustavo pense como é que ele vai desenvolver o seu projeto de conscientização dessa população a respeito da utilização da água e para que eles pensem e percebam que o racionamento é decorrente não somente da vontade do órgão público, mas também das questões climáticas que influenciam diretamente esse fornecimento. Então, lá no quadro, para que a gente pense na resolução dessa nossa situação-problema, é fundamental pensar sobre quais são as possíveis origens dos problemas que estão relacionados com essa falta de água. Então, da onde que vem esse racionamento? Qual é a origem desse problema, desse racionamento? A partir do entendimento a respeito dessas mudanças climáticas e dos seus desdobramentos, será mais coerente entender essa falta de água, os motivos do racionamento, para somente então poder listar as possibilidades de soluções para os problemas decorrentes dessa questão. Então, eu só posso propor uma solução, uma mudança,
quando eu compreendo a origem, da onde é que vem aquele problema. A partir daí, é possível que eu proponha o quê? Que eu proponha soluções. Então, o que o Gustavo tem que fazer? Levantar evidências, obter dados objetivos e verificáveis, relacionar esses dados e aplicar a essas informações uma análise que permita ter uma resposta sobre as possíveis ações concretas para a solução dos problemas enfrentados por essa comunidade devido a essa falta de água. Então, essas evidências, elas são fundamentais para que seja possível pensar como é que eu posso propor uma mudança, como é que eu posso propor uma alteração naquele cenário para tentar sanar, para tentar solucionar aquele problema. Vamos agora para a nossa interação. E você sabe que existem diferentes tipos de conhecimento. Cite pelo menos um deles e uma característica desse tipo de conhecimento. Envie sua contribuição, envie suas dúvidas. É o momento de você questionar, de você perguntar. Eu aguardo sua participação. Nós retornamos daqui a pouco.
Bom, pessoal, então nós temos uma contribuição lá do Polo de Santana do Araguaia, que diz que o conhecimento do senso comum é aquele conhecimento que não tem comprovações científicas, comprovações acadêmicas. Exatamente, o senso comum é aquele conhecimento que aceita as verdades instituídas. Então, eu aceito aquilo sem questionar, sem refletir, sem pensar sobre aquilo, e eu reproduzo aquilo. Já o conhecimento científico, por sua vez, ele faz o quê? Ele questiona, ele pensa, ele reflete, ele busca comprovações para que então ele tenha uma verdade, ele estabeleça uma verdade. Agora nós vamos ver mais especificamente as características de cada um desses tipos de conhecimento. Conhecimento senso comum. O senso comum é uma das primeiras maneiras que nós adquirimos conhecimento. Então, ali, quando nós nascemos, nas relações que nós estabelecemos com a nossa família, aquilo que a gente começa a saber, começa a compreender e reproduzir, muitas vezes é um conhecimento com base no quê? No senso comum. À medida que a gente cresce, que a gente se desenvolve, que a gente busca outras fontes de conhecimento, nós construímos também outros tipos de conhecimento. Então, nós nos apropriamos desses outros conhecimentos. O nosso conhecimento, ele está em quê? Em constante construção, em constante transformação. Por isso é que nós não ficamos somente ali no senso comum. Nós conseguimos ampliar a nossa visão, enxergar as coisas sob diferentes pontos de vista. Lá no quadro, então, quando nós pensamos aí nesse senso comum, nós precisamos retomar também o conhecimento mitológico. O conhecimento mitológico, ele tem um papel de transmissão de valores e também ele traz a explicação fantasiosa sobre os determinados fenômenos. Por que nós precisamos dessas explicações? Porque isso nos traz segurança. Isso tem um papel na formação do nosso pensamento ocidental. Então, por que essa explicação fantasiosa, mesmo sendo uma explicação fantástica, fantasiosa sobre os fenômenos, nos dá segurança? Porque nós temos essa necessidade de saber, de compreender, de explicar. Então, nós precisamos de uma explicação para que a gente olhe e fale, é aquilo que está acontecendo. Então, aquilo me traz segurança, me traz ali uma sensação de tranquilidade. Vamos pensar num exemplo de uma explicação fantasiosa. Lá antigamente, a ciência não era desenvolvida como nós percebemos a ciência desenvolvida hoje. Então, quando as pessoas vivenciavam uma grande tempestade, com trovoadas, com raios, com ventos muito fortes, de que forma que elas explicavam a partir dessa perspectiva mitológica? O deus Zeus está bravo com a gente. Então, quando a gente olha lá para as sociedades antigas, as sociedades elas eram politeístas, ou seja, cultuavam diferentes deuses. E a gente olha lá para a antiguidade grega, existe o deus do amor, o deus do vinho, o deus da colheita, o deus dos céus. Então, eles olhavam e explicavam os fenômenos a partir dessa perspectiva. Zeus está bravo com a gente, então ele está nos castigando. Hoje a ciência é desenvolvida a ponto da gente conseguir entender que existem fenômenos físicos e químicos que ocasionam raios, tempestades, trovoadas, grandes ventanias, tornados e etc. De qualquer forma, nós precisamos